portanto, que os camaradas socialistas. E depois, por outro lado, existe também a realidade é que não é bem assim. E quando isto acontece, rapidamente vemos vir ao de cima. Esta iniciativa com os militantes do PS é para apresentar a moção mais PS, Portugal, um desígnio de si próprio, e gostaria de focar aqui algumas questões que para nós são importantes. Uma questão de fundo é o centralismo intelectual. Existe hoje uma lógica no nosso país, um país com 8 séculos de história, que nós sabemos que é extremamente centralista e que tem uma lógica de que as grandes ideias, o empreendedorismo, a inovação, as novas correntes de pensamento nascem por geração espontânea no Terreiro do Paço. Há esta visão de Portugal que nós não comungamos. Nós entendemos que as ideias, o empreendedorismo, as novas correntes de pensamento, a inovação, podem nascer em qualquer ponto do país. Daí que o Partido Socialista da Madeira, nomeadamente o seu Presidente, apresenta uma moção de estratégia global ao Congresso do Partido Socialista, uma vez que, ao longo dos tempos, nós temos manifestado em algumas matérias divergências salutares num Partido Democrático com o Partido Nacional. Divergências essas em que nos levaram a apoiar uma lei de finanças regionais na Assembleia da República contra a vontade do Partido Socialista, divergências essas em relação ao corte de vencimentos na administração pública, divergências em relação à questão do corte que existiu em matéria de abonos e, como culminar desta situação, apresentamos aquilo que são as nossas ideias para o Partido Socialista e para o país, porque entendemos que os congressos são momentos de clarificação interna, mas também são momentos para que os militantes se façam ouvir nos congressos dos partidos, levando aos congressos aquilo que é o sentir e o pulsar das populações. Por isso, o Partido Socialista Madeira entende que é um momento extremamente importante para a sua afirmação naquilo que são as suas ideias e a forma de ver a gestão do país. Por outro lado, é comum, e toda a gente sabe que assim é, que existem diferenças entre os partidos, quer a nível nacional, quer a nível regional, com os seus congêneres. É assim, no Partido Socialista temos manifestado algumas divergências, temos assistido por parte do PSD a muitas divergências entre o PSD regional e o PSD nacional, e o que é um facto é que, da parte do PSD que tem essas divergências, nunca se assumiu em Congresso, levando lá as suas ideias. Da parte do Partido Socialista, nestes 36 anos de autonomia, é a primeira vez, mas também o Partido Socialista é o primeiro partido a levar ao Congresso Nacional uma moção de estratégia global em que leva uma ideia daquilo que quer para o país e para os portugueses. Deixava aqui também um desafio face àquilo que tem sido a situação económica mundial, e é uma questão que se deixa e que se deve discutir e que o Congresso do Partido Socialista deve abordar, e é saber em que momento é que nós, cidadãos do mundo e da Europa e de Portugal, deixamos que fossem os grupos financeiros a mandar nas políticas europeias e mundiais e até dos próprios Estados. Julgo que esta questão é uma questão de fundo que deve ser debatida no Congresso do Partido Socialista, uma vez que os portugueses elegem os seus representantes para governarem o país, mas o que é certo é que basta ver um noticiário que se apercebemos que os países, as nações e os políticos perderam força face a uma conjuntura mundial em termos económicos e financeiros difíceis, em que estes estão à mercê, os Estados ficam à mercê do grande poder financeiro em termos mundiais. E, portanto, também nesta matéria, os Estados, os países, os blocos políticos em termos mundiais têm que ter uma palavra a dizer no sentido de dar de novo a palavra aos cidadãos, ou seja, devolver esse poder aos cidadãos para que os Estados e os políticos que os representam tenham poder de facto no sentido de comandarem as suas próprias políticas. Um segundo desafio que deixaria também para reflexão
e para o Estado português e também para a região autónoma da Madeira é que se fizesse uma análise e um estudo exaustivo em relação às parcerias público-privadas, por um lado, e por outro lado, às privatizações que ocorreram ao longo dos últimos 20 anos, para sabermos se, de facto, essa estratégia de parceria público-privada e de privatizações, se de facto está a servir o interesse público, se os Estados e a região ganham, de facto, com essas parcerias ou com essas privatizações, e a título de exemplo dou o caso da privatização da Galp a nível nacional e, em termos regionais, a questão da Via Expresso e da Via Litoral, que nós sabemos que ao longo de 25 anos vamos pagar uma larga fatia do orçamento regional para manter estas duas empresas e, portanto, era importante que se debatesse a questão das parcerias público-privadas e das privatizações para saber se essas privatizações e se as parcerias público-privadas estão de facto a servir os interesses dos Estados e a servir o interesse público. Há uma questão aqui, você falou em divergências entre o PS regional e o PS nacional, mas também há divergências regionais e esta noção aparece um bocado para se demarcar das medidas que têm sido tomadas pelo Governo da República. E aqui as divergências entre o líder e o ex-candidato a líder do PS estão sanadas? Estamos aqui a tratar de uma questão que é uma moção de estratégia global. Essas divergências surgiram e mostramos claramente as nossas diferenças num congresso regional. Esse congresso já ocorreu há bastante tempo. Neste momento temos um congresso nacional. Sou um contribuinte líquido para esta moção e para este projeto apresentado pelo PS Madeira e, naturalmente, que apoio esta moção ao Congresso do Partido Socialista Nacional. Neste momento também decorre uma apresentação pelo Dr. Correia de Campos à moção do engenheiro Sócrates. Como é que o PS está dividido, está uma aula num lado, outra no outro, como é que é? Não, o Partido Socialista não está dividido, está a debater neste momento ideias. Não se tratam aqui pessoas, mas estranho que a outra candidatura tenha escolhido para orador e para apresentar cá a outra moção de estratégia global um elemento que é do Partido Socialista, mas que foi um claro apoiante do professor Cavaco Silva nas últimas eleições e que, em vésperas de um ato eleitoral, pronunciou-se a favor de um adversário do Partido Socialista. Numa situação dessas, posso chamar uma divisão, porque o Partido Socialista está unido e deve estar unido quando se trata dos combates externos. Quando se trata de Congresso, o Partido Socialista tem que clarificar situações e, quando há divergências, mostrar essas divergências em Congresso, sendo que certo que nos momentos de combate político para o exterior deve estar unido e nos Congressos deve discutir ideias e propostas para o país. Mas qual a leitura de ser o Dr. Correia de Campos a apresentar a moção do engenheiro Sócrates? Eu não sei, o que eu sei é que é um elemento do Partido Socialista que, na altura da campanha presidencial, não estava com o Partido Socialista, estava no apoio ao professor Cavaco Silva. E é estranho que venha à Madeira fazer a apresentação da moção do engenheiro José Sócrates. Mas também é uma pessoa com muitas ligações à Madeira. Tem familiares na Madeira e, naturalmente, que tem ligações à região autónoma da Madeira, mas, como eu lhe digo, acho estranho que seja um apoiante do professor Cavaco Silva a fazer a apresentação da moção de estratégia global do engenheiro José Sócrates.